que começa as nossas discussões, mas meio que lembrando, digamos assim, a parte mais obscura da aula passada, foi, né, a redescrição do surgimento do contemporâneo, da arte contemporânea. Não tem não, Gabriela? Uma redescrição do aparecimento do contemporâneo, e nós fizemos uma descrição francesa, uma descrição americana, e por fim, agora estou me dando conta que é uma espécie de redescrição russa, né? Que foi a última que concerniu a dinâmica da geometria e da cor. Uma espécie de minimalização da representação da experiência a partir da geometria e da cor, de tal maneira a produzir uma série de trabalhos em que o mínimo vai sendo explorado, né? Talvez o mais mínimo de todos seja o próprio Robert Riemann, né, que eu mostrei para vocês, aqueles trabalhos em branco e com variações sobre o branco. Não um quadrado branco sobre fundo branco, mas branco com branco, dobraduras no branco. Mas, de alguma forma, o argumento que eu quis dizer, que eu quis fazer, foi que existe uma passagem ao contemporâneo, digamos assim, menos industrializada, menos ligada aos objetos industriais, como no Andy Warhol e no Marcel Duchamp, que é essa que faz uma trajetória pela pintura e depois pela escultura, tornando a cultura, a pintura e a escultura, uma espécie de objeto comum. Não mais um objeto extraordinário, mas um objeto comum, como os outros, né? E, de alguma maneira, isso é interessante porque redescreve o contemporâneo de modo a não eliminar dele o desenho, a pintura, a escultura, essas formas tradicionais da arte, mas faz com que o contemporâneo apareça a partir disso e some os objetos comuns, né? Eu, particularmente, prefiro essa entrada pictorialista, né, concernente à cor no contemporâneo, do que o Duchamp e o Andy Warhol, muito embora eu reconheça, né, a importância de ambos, claro. Quando nós passamos para discutir o trabalho do Marcelo, do Didi Huberman, nós vimos que ele, de alguma maneira, se incomoda com essa, mas não de maneira completa, né? Ele se incomoda parcialmente com essa entrada pictorialista no contemporâneo. Eu acho que, de maneira geral, ele se incomoda com o contemporâneo, tá? Ele, como historiador, ele resiste muito à ideia do contemporâneo, né? De que existe uma especificidade do contemporâneo. Essa seria a minha intuição de leitura com relação a ele. Eu, já por outro lado, tenho um certo conforto com essa categoria, o contemporâneo. Eu gosto dela. Acho que realmente ela é alguma coisa interessante. Tem um texto do Bruno Latour que diz assim: nós nunca fomos modernos. Eu acho ótimo, nós nunca fomos modernos, mas nos tornamos contemporâneos. E não só no sentido literal de contemporâneo, né? Porque contemporâneo, no fim das contas, é tudo que diz respeito ao seu próprio tempo, né? Então, Jesus é contemporâneo a si próprio. Mas não nesse sentido literal de contemporâneo, mas contemporâneo como um momento na história da arte
e da história da presença da arte no espaço público, em que os objetos comuns adquiriram a possibilidade ou a potência de um estatuto diferencial, percebem? E que, dizendo de outra maneira, é uma espécie de horizontalização entre o comum e o artístico, que faz com que o comum se torne mais artístico do que era, né? A potência de vertebração do comum a partir da arte se torna se torna uma característica de definição de um novo tempo, né? Um tempo em que a esfera comum, ela, para que haja vertebração, inscrição nela, para que as coisas aconteçam nela, do ponto de vista criativo, elas precisam derivar de um gesto artístico, né? Então, a política por ela mesma perde a sua prevalência sobre o espaço público, a religião também, os especialistas também, e de alguma maneira é preciso que o enunciado público ele apareça consciente do estatuto artístico que ele quer produzir, né? É claro que nós engatinhamos nessa consciência, mas é um pouco por causa disso que esse tipo de estudo faz sentido. Mas a despeito da desconfiança que o Didi Huberman me parece ter com relação ao contemporâneo, ele faz críticas interessantes a essa entrada no contemporâneo a partir do pictorialismo, né, que é essa vinda, né, que começa no Malevich, na Rússia, e que vai chegar no Donald Judd, né, que é o que ele mais dialoga nesse capítulo, do capítulo que nós lemos. E a grande questão dele é essa, de que se entende o minimalismo de maneira literal, o minimalismo ele tem uma certa vontade de tautologia, e essa vontade de tautologia, ela mortifica a imagem. Porque o que dá vivacidade à imagem, o que dá vivacidade às melhores imagens, é o fato de que elas nos olham de dentro. Ou seja, quando nós olhamos para ela, nós somos transportados para um outro lugar. Ou seja, como se o minimalismo ele contivesse, nessa versão simplificada, ele contivesse menos amplitude que a própria arte religiosa, que tem a sua amplitude limitada pelo espectro da crença, né? Foi um bom resumo do que nós vimos até agora? Espero que sim. Eu nunca li o... Pode falar, Rebeca, você quer falar? Não? É que apareceu um... Não. Não? Ah, que bom, Gabriela. Fritou seu ovo? Fez. Alguém quer tangerina? A Júlia quer perguntar. Pode falar, Júlia. Eu queria fazer só um comentário a respeito de como fazer política na arte, né? Porque no teatro tem muito essa discussão sobre até que ponto é legal você levantar uma bandeira, né? Em cena, no meu caso, por exemplo. Eu fui assistir uma peça antes da pandemia de uns colegas, e aí em determinado momento tem uma quebra, entra um ator completamente nu, com uma placa fora Bolsonaro. E aí, beleza, é plausível, né? Ainda mais agora. Mas, assim, a gente fica... A gente, né, discute muito isso lá na faculdade e se torna uma coisa meio pobre, sabe? É uma maneira fácil, é um recurso fácil de você usar. Ainda mais quando você usa um nu para chocar e, enfim, né, quem está
e tá acostumado, de certa forma, com no artístico e tal, não é uma coisa que, tipo, é só mais um corpo. Então, eu acho que é mais para quem não tá acostumado com teatro, e aí entra naquela coisa de que hoje em dia se faz muito teatro para classe, né, que é muito difícil pessoas que não são da arte irem ao teatro, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo já é mais diferente. E se discute muito isso, assim, de que forma é importante, ou de que forma seria melhor se levantar uma bandeira em cena, né? Porque senão fica puramente político, o que é interessante, não é um problema, mas aí se perde um pouco do artístico, né? Fica meio pobre, assim, uma maneira fácil de fazer aquilo. No fim, são esses impasses que o De Dilberman vai explorar mais para frente. Mas, no fim das contas, se eu compreendo bem, né, a especificidade do contemporâneo, ele acaba abrindo, digamos assim, duas possibilidades e, evidentemente, uma negativa e outra positiva. A negativa é uma profunda vulgarização de tudo, né? Da política, da ciência, da arte, né? De tal maneira que o lugar comum, digamos que ele é bastante comum, né? Se o lugar comum não for qualificado, o lugar comum ele redunda numa vulgaridade muito grande. Então, de certa maneira, o contemporâneo parece que faz isso. Não existem diferenças intrínsecas com relação aos fenômenos. Então, como você diz, uma peça que tem uma bandeira explícita, uma peça que tem uma questão, elas não são nelas mesmas diferentes, elas são igualmente artísticas, né? É o caso do Mictório do Duchamp, é uma obra genial, mas eu posso levar o Mictório também, meu aqui de casa, aqui da esquina, e é uma obra vulgar e vai ser obra também. Percebe? E que não tem o mesmo aspecto interpelador, satírico, estratégico que o Urinaldo Duchamp tem. Então, essa é uma característica que uma certa politicidade do contemporâneo traz consigo, né? Que é uma horizontalização no estatuto de pertencimento ao espaço público e no estatuto político, né? Tudo pode ser, que faz com que não haja uma diferença intrínseca, né? Então, não é por ser artístico que é relevante, né? Não é por ser artístico que se torna interessante, não é por ser artístico que tem uma mensagem relevante, né? Pode ser artístico e ser uma besteira, né? Da mesma maneira, político, né? Pode ser político e ser uma asneira, pode ser alguma coisa muito vulgar. Então, nesse sentido, eu creio que haja de que vivemos, a partir mais ou menos dos anos 60, nós vivemos uma virada no contemporâneo, e o contemporâneo traz consigo esse tipo de característica. Mas, ao mesmo tempo em que o contemporâneo assim o faz, em que ele não permite mais essas distinções internas, né? Ao mesmo tempo, ele abre um elemento que é muito positivo, que é o fato de que as ideias, os acontecimentos precisam ser avaliados e vistos no que eles trazem, percebe? No que eles fazem acontecer, percebem? Então, não é político porque vem de um partido político. Pode vir político de qualquer lugar. E o que vai fazer com que haja uma qualidade legada ao político não é de onde veio, não é como veio, mas o que fez, percebe? Como aconteceu, o que se deu. Não existem mais, me parece,
ou se existem, digamos assim, os proprietários da fala, né, os proprietários dos enunciados, não são mais proprietários legítimos, e, no fim das contas, nós vamos avaliar as obras de arte e os acontecimentos pelo que eles trouxerem, né? Ou seja, percebem, os elementos aristocráticos, os elementos hierarquizadores desaparecem e entram num lugar um rigor muito maior, né? Isso não quer dizer que nós estejamos utilizando esse rigor. Eu acho que nós engatinhamos muito no contemporâneo, principalmente nós aqui, né? Nós engatinhamos no contemporâneo, nós estamos ainda nos habituando a essa liberdade. Tanto que, talvez uma maneira de interpretar esse momento difícil pelo qual nós estamos passando, concerne muito esse atrapalhamento, né? Toda voz é voz, e aí pode chegar um fascista qualquer e ocupar o espaço público a partir da sua própria voz. Qual é a diferença entre a voz dele e a outra voz? Intrinsecamente, nenhuma, né? E como nós não somos capazes ainda de distinguir as coisas pela maneira como ela acontece, nós distinguimos as coisas pela origem delas, né? Nós estamos enfrentando esse atrapalhamento, nós não sabemos nos livrar disso, né? É um pouco como ler um livro, né? Digamos que, em termos modernos, nós sabíamos que o livro era bom, de onde ele vem. Foi escrito por quem? Foi escrito aonde? Qual foram os críticos que elogiaram? Quais foram os prêmios que ganhou? Percebe? E a partir do momento em que esses estatutos eles eram preenchidos, pode ser que nós nem gostássemos do livro, mas nós sabemos que ele era bom. A mesma coisa no que diz respeito às pretensões políticas, né? Vem do Partido Democrático, respeitou a democracia, então tem uma certa legitimidade para a habitação no espaço público, né? Isso não é mais assim. Pode vir do partido que for, pode vir da instituição que for, e pode ser uma cilada, né? Pode ser uma roubada gigantesca na qual nós vamos nos meter. Ou seja, o contemporâneo ele exige uma espécie de preparação pessoal para ser capaz de distinguir as coisas nelas mesmas, percebem? Sem que haja uma diferença intrínseca, mas que seja uma diferença no que diz respeito ao que ela faz, aquele estado. E nós não estamos preparados para isso, nós não sabemos fazer isso ainda. Então, voltando de novo ao exemplo da Júlia, uma obra de arte pode ser potencialmente política do ponto de vista interessante, mas dificilmente essa politicidade vai ser legendada, vai ser etiquetada. Porque é provável que um enunciado, a politicidade, uma obra de arte que depende do etiquetamento, seja uma politicidade muito ruim, muito fraca, muito vulgar. Percebem? Se eu preciso dizer, apontar política, 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 é porque é manco em política, percebem? Como uma obra de arte. Se eu preciso de muitas defesas para dizer artística, 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 sabendo que, no fim das contas, qualquer coisa pode ser artístico, tem muita insegurança e muita fragilidade nessa obra de arte. Então, se isso está fazendo sentido para vocês. E nós, talvez nós não quiséssemos nos tornarmos contemporâneos, mas nos aconteceu. A história não pergunta para a gente se a gente está gostando dela, né? A história, ela nos toma de roldão e nós precisamos aprender a lidar com ela. Então, nós ainda nos movemos segundo estatutos tradicionais. Então, se nós queremos aprender, o que nós fazemos? Nós fazemos um vestibular, nós estudamos com o professor doutor, nós temos um programa de curso, nós esperamos que haja o Ministério da Educação, que avalie esses conteúdos. Mas a esfera pública, a esfera comum,
ela já é atravessada transversalmente. De tal maneira que existe todo tipo qual é a palavra que se usa para isso? Quando a pessoa é enganador? Todo tipo de canastrão, todo tipo de... Tem uma palavra melhor, mais elegante para isso. E que gera efeitos significativos com enunciados fracos, ruins. E não importa que ele não tenha predicados, percebe? Não importa que ele não tenha diplomas, não importa que ele não tenha... Porque os efeitos se realizam do mesmo jeito. Nós não somos capazes de desativar os efeitos apenas pelas credenciais, percebe? Que era uma característica moderna. E isso é bom, mas isso é ruim. Isso é ruim, isso é bom. E nós estamos patinando nisso, né? E isso acontece no que diz respeito às manifestações artísticas da mesma maneira. Então, se alguma... E é nesse sentido que eu acho que, mesmo com relação à politicidade, e os fenômenos de maneira geral, o trabalho da obra de arte, mesmo que a obra de arte tenha tido seu aspecto bastante descaracterizado, se torna essencial para qualquer tipo de manifestação. Porque é pela obra de arte que qualquer tipo de enunciado adquire consistência. Mesmo consistência conceitual, me parece. Como, por exemplo, na filosofia, na sociologia, nas ciências sociais. Te dou a palavra, Gabriela. Acho que a Júlia escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Exato. Ou faltou potência artística, ou você está chamando o espectador de burro, tendo que sublinhar. Você pode estar chamando o espectador de burro, você pode também estar agindo burramente, né? E tem isso, né? O fato de você agir burramente para fazer uma obra de arte, habitar o espaço comum, não quer dizer que não seja artístico, não quer dizer que não, percebe? Que não seja um pretendente. O Deleuze tem um texto bom sobre isso, quando fala do Platão. Eu te dou a palavra, Gabriela, não estou... que me ocorreu isso, acho que isso é interessante falar para vocês. O Deleuze tem um texto, uma conversação, chamado Platão, os Gregos. E qual é o impasse do Platão? O impasse do Platão são os sofistas, né? Os sofistas, né, o mundo grego não é um mundo com... O mundo grego é um mundo com credenciais muito claras, mas as credenciais são... o Crítica e Clínica, obrigado. Ainda bem que tem gente culta aqui nessa sala. O Crítica e Clínica, no caso dos gregos, os gregos têm uma vertebração muito rígida com relação a quem pode se tornar um pretendente, que para nós são racistas, né? E são. Então, só pode ser um pretendente se você for grego. Mas uma vez que você é um pretendente, como saber se você é um bom pretendente? E aí não tem muita diferença entre Sócrates e um sofisteco, né? Percebem? É preciso desenvolver mecanismos de perceber as distinções, uma vez que as distinções não se dão intrinsecamente. Então, de certa maneira, isso serve para analisar o contemporâneo. No contemporâneo, todos os pretendentes são igualmente pretendentes. Na Constituição, por exemplo, tem uma cláusula que diz que, para ser presidente da República, você precisa ser brasileiro nato. Esse é um marcador de pretensão, né? Só pode pretender quem for brasileiro nato. Mas, do ponto de vista contemporâneo, esse tipo de marcador já perdeu um pouco o sentido, né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa acontece. Tanto que o Schwarzenegger diz: eu queria tanto ser presidente, mas ele não pode porque ainda tem esse marcador moderno sobre a figura do presidente da República norte-americano e nosso. Mas, do ponto de vista contemporâneo, qual é a diferença se você nasceu em Buenos Aires ou nasceu no Rio de Janeiro?
para ser presidente do Brasil? A grande questão não onde você nasceu, mas, né, onde você nasceu não importa. De onde você veio não importa. Importa o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de pensar, a maneira como você articula suas pretensões. Como nós sabemos isso? Sendo capazes, do ponto de vista próprio, de analisar as pretensões, distinguir as pretensões. Então, esse é um impasse das delícias e das tragédias do contemporâneo. Como é que eu vou saber se esse mictório é uma obra de arte boa ou não? Ninguém vai te dizer, você vai ter que ser capaz de perceber com elementos próprios. Sinto muito, né? É uma característica do nosso tempo. Então, está fazendo sentido para vocês? Isso comentando o comentário da Júlia. Pode falar, Gabriela. Desculpa se eu falar uma coisa que já foi citada. Minha internet não está maravilhosa hoje. Mas o que eu queria falar também é que eu li um trecho de uma entrevista do Marcel Duchamp, onde ele falava do processo criativo dele. E ele falou que para ele escolher um objeto, ele tinha que não sentir nada para aquele objeto. Porque se ele ou gostasse de mais ou gostasse de menos, ia acabar dando errado o objetivo final dele. E aí eu pensei, juntando isso com a nossa sociedade contemporânea, que uma vertente também da arte contemporânea, não toda, obviamente, não tem como generalizar, poderia ser essa sociedade que a gente tem de pouca relação, de cada vez mais comercial e mais produtivo e menos intenso no significado, porque eu acho que para um renascentista falar que você não tem sentimento nenhum com o seu objeto que você chama de arte seria um crime, mas na nossa sociedade atual moderna, onde é tudo muito passageiro e muito trocável, isso se encaixaria com a arte contemporânea. Eu acho que sim. E é como se pudesse dizer que os sentimentos comuns, no que diz respeito a um determinado objeto, não servem como um marcador de distinção desse objeto. Para que se possa perceber a especificidade desse objeto, é preciso perceber as diferenças que ele apresenta, as diferenças que ele manifesta, né? Ou seja, não tem nada intrínseco na maneira como eu me sinto com relação ao mictório que me faça percebê-lo como obra de arte ou não. Eu preciso convocar outros mecanismos críticos, outras capacidades de perceber a distinção com relação à circunstância que me permitam perceber a diferença. Ou seja, o sentimento não serve como referência de distinção, né? Sabe, como eu me sinto não serve como digamos assim, critério significativo de diferenciação dos pretendentes. Isso é muito forte, né? E tem um elemento muito bom também com relação a isso. Porque quais são os marcadores de sentimento, né? Nós sentimos a partir das nossas crenças, a partir do que nos é próximo, a partir do que nos repete, a partir do que, né? Ou quando não é assim, quando nós temos os nossos sentimentos mais intensos com aquilo que é parecido conosco, nós resistimos e passamos a ter sentimentos mais importantes com aquilo que nos é completamente diferente. Percebe? Então, no fim das contas, eu me senti bem, eu me senti à vontade, eu me senti identificado com um determinado tipo de pretensão, pode até querer dizer alguma coisa, mas não serve como distinção, né? Não serve como um elemento significativo, como critério de distinção. Porque no fim das contas, é o que nós percebemos na sociedade contemporânea. Sentimentos erram. O que nós mais lidamos é que nós nos sentimos de maneira errada. Pode ser que em algum momento nós venhamos a ter mais confiança no que nós sentimos, mas
o que nós sentimos não serve como critério de distinção. As nossas escolhas públicas baseadas em sentimentos não têm sido boas, e as nossas escolhas com relação ao espaço público baseadas em sentimentos também não têm sido. Percebe? Então nós temos que ser capazes de, e essa é uma característica que o contemporâneo nos obriga, de perceber outros marcadores que nos permitam distinguir, né? Dizer isso serve, isso não serve, isso vai, isso não vai, né? De tal maneira a que talvez os nossos sentimentos possam voltar a se tornar... Porque nós nunca deixamos de sentir, né? Mesmo quando nós sentimos errado, sentir errado serve de impulso para tentar distinguir corretamente. E distinguir corretamente, reprimindo os sentimentos, concerne uma maneira de sentir, né? Então, quando o Chan fala que o objeto não pode fazê-lo se sentir de uma maneira, é uma maneira de sentir que o objeto faz sentir, que se contrapõe às antigas maneiras de sentir, né? Então, em última instância, o sentimento nunca sai de férias. Mas lidarmos de maneira intuitiva e permissiva com os sentimentos imediatos, que talvez, que já foi um critério significativo para a vida moderna, não serve para a vida contemporânea, ou não serve mais como única maneira de se conduzir na vida contemporânea. Então, se parece com você, não quer dizer que é bom. Percebe? Se frequentou as mesmas escolas que você, não quer dizer que é bom. Se come as mesmas coisas que você, não quer dizer que é bom. Percebem? E o fato de que tudo isso aponta para uma espécie de relativismo entre o bom e o ruim, é porque você não está entendendo direito. Porque a distinção entre o bom e o ruim que se tornou mais difícil. Você não conta mais com os mesmos simplificadores de escolha, os mesmos simplificadores de decisão. E nem mesmo o desconforto, seguindo ainda o comentário da Gabriela, nem mesmo o desconforto com o hipercapitalismo serve como possibilidade de distinção. Porque, tudo bem, que é bem provável que se não tiver mão humana na feitura, é roubada. Mas pode ser que não. Percebem? Pode ser que tenha mão humana e seja trabalho escravo. E aí, quem sabe, vindo da máquina, não faz mais sentido, né? O fato de ser absolutamente processado, né, na ideia da comida, é um índice moderno de fracasso, né? Fuja, não coma, vai te matar. Mas em termos contemporâneos, pode ser que nós lidemos com momentos em que nós vamos ter que ser capazes de distinguir ou entre ultraprocessados, ou momentos em admitir que algo que foi ultraprocessado tenha um efeito moral e político superior à morte, por exemplo, de outras espécies. É difícil, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem uma característica que enche o nosso tempo, como via de regra os tempos se veem, como tendo grandes desafios. Ao mesmo tempo, é entusiasmante, eu acho. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas seguindo não é porque, no exemplo do ultraprocessado, eu quis comparar, por exemplo, com a recusa da crueldade animal, né? Então, realmente, se você mata a mimosa, a carne da mimosa é mais saudável para você provavelmente, do que a mimosa feita em laboratório. Uma carne vermelha produzida em laboratório. E eu não sei como distinguir, mas eu não posso tomar mais apenas a origem como um elemento distintivo. Pode ser que em alguns momentos eu tenha que escolher, porque os efeitos são melhores, entre algo que tem um elemento que apontaria para a sua recusa, como, por exemplo, o ultraprocessamento, né? No
No que diz respeito à matéria ambiental, acho que isso se coloca fortemente, mas eu, por exemplo, com relação à floresta, eu tendo a me mover ainda modernamente. Então, qualquer coisa que não seja floresta, essa ideia da floresta sustentável, a floresta isso, a floresta aquilo, tudo isso eu lido como, ainda lido como coisas que eu recuso, nem escuto. Né? Mas, em outros âmbitos, já sei que eu não posso me conduzir da mesma forma. Né? Então, voltando para os objetos artísticos, os objetos artísticos tornam essa dificuldade da distinção evidente. Então, você não sabe mais se porque está no MoMA é melhor do que o que está na sua esquina, percebe? Como nós já soubemos. Então, nós sabemos que, no que diz respeito à arte renascentista, o que está preservado e que nós vemos, e o que é dito como bom, é o melhor que se pode encontrar. E que se você não é capaz de reconhecer a especificidade e a genialidade do Rafael Sanzio, o problema é você. Não é o Rafael Sanzio, você não estudou direito, você ainda não aprendeu suficientemente para ser capaz de reconhecer essa qualidade intrínseca que há no Rafael Sanzio. Mas isso não é igual no que diz respeito ao que começa a partir dos anos 60. Claro que esse marcador é arbitrário, né? Não estou dizendo que 61 e pronto, mas há um determinado momento em que as qualidades intrínsecas do objeto não servem mais como marcador de distinção. E também das pessoas. E também das iniciativas. Perceberam? Pode falar, Gabriela. É só o exemplo que você deu da floresta. Não ficou muito claro para mim. Eu só queria entender se, o que você quis dizer, mesmo o fato de você não estar ligado nos assuntos contemporâneos, que dizem o meio ambiente, as consequências vão chegar a você mesmo assim. E seria meio que isso que a arte faz, que independentemente de você estar olhando para o problema ou não, ele vai chegar até você, meio que isso. Acho que as duas coisas, né? Acho que independentemente de eu não conseguir distinguir entre propostas ligadas ao meio ambiente, porque eu ainda tenho uma expectativa moderna no que diz respeito ao meio ambiente, as consequências chegarão até mim. Então, eu não tenho escolha. Eu tenho escolha. Qual é a minha escolha? Ou escolher mal, ou aprender a escolher. Percebe? Ou não saber distinguir, ou aprender a distinguir. Sim. Então, pode ser que entre dar uma maquininha de cartão para cada índio brasileiro e, sei lá, a possibilidade de produzir árvores sinteticamente, e aí eu estou buscando pela imaginação. Eu tenho que ser capaz de perceber no que apresenta elementos de distinção, que me permitam distinguir e diferenciar o que é melhor do que é pior. Porque não será a qualidade intrínseca do objeto que me dirá. E isso é angustiante, num certo sentido, né? É como se vocês... eu costumava fazer esse tipo de performance muitos anos atrás, falando sobre crenças para os alunos, e aí era dizendo assim, como que a crença é importante para... No outro problema, né? Como a crença é importante para se saber do que se trata. E aí eu tentava induzir uma espécie de grande desconfiança neles, dizendo assim, como é que vocês sabem que eu não sou um canastrão que peguei a senha do César Kirali e entrei no Google Meet dele e estou dando aula para vocês, falando um monte de besteira, e em última instância não tenho nenhum tipo de credencial que me faça
ser passível de confiança? Como é que vocês sabem? E aí, naquele contexto, claro que não era o Google Meet, eu falava isso dando aula na época que ainda existiam aulas, né, presenciais, em que você podia ficar gripado com a gripe dos alunos, bons tempos. Como é que vocês sabem? Como é que eles sabiam? Aí eles diziam, ah, não, porque existem protocolos, você assinou, eu trabalhava numa universidade privada, você assinou o livro de ponto, a diretora te viu, percebe? Eles sempre invocavam um protocolo público de diferença intrínseca. Percebe? Para você entrar aqui, você tem uma cadernetinha. A cadernetinha mostra que é você, e a diretora te viu, e fulano te viu, você fez uma entrevista de emprego. Não há como você estar nos enganando. Em nenhum momento eles partiam do princípio de que eles deveriam ser capazes de distinguir alguma coisa passível de ser aprendida no meu próprio discurso. Porque uma vez que os protocolos estavam preenchidos, eles julgavam que aquilo que eu digo é para ser aprendido e replicado numa prova a partir do conteúdo oficial. Tem nada mais moderno do que isso, né? E, não sei, eu espero... Eu realmente sou eu, não precisem duvidar. Mas pode ser que não seja. Né? Isso causa uma angustinha. E aí o que eu estou dizendo, esse é o contemporâneo. No contemporâneo, quem dirá? E quem pode dizer se há alguma coisa boa a ser aprendida comigo, é você. Não você no sentido individual, mas as suas capacidades, que são capacidades desenvolvidas coletivamente, evidentemente, de distinguir o que é bom do que não é bom, o que serve do que não serve, o que é consistente do que não é consistente. E cada vez mais, as dinâmicas públicas que servem de protocolos de diferenciação estão entrando em crise, estão desaparecendo. E essa é uma profecia que começou nas artes visuais, e que tem se expandido para outros âmbitos. É angustiante, mas ao mesmo tempo é sensacional, numa outra dinâmica. Porque, no fim das contas, pouco importa a resiliência da pessoa de lidar com burocracias para ser capaz de ensinar. O que importa é que ela tenha o que ensinar e tenha boas ideias. E não é sempre que as duas coisas convergem, né? Resiliência é lidar com os protocolos de formação e ter boas ideias. Percebem o tipo de angústia que o contemporâneo provoca? E a mesma coisa no que diz respeito a uma peça de teatro, a mesma coisa no que diz respeito a um objeto artístico. A mesma coisa no que diz respeito ao seu médico. É claro que é provável que uma vez que existe dominação, né, nos setores em que a dominação for mais estratégica, é provável que o contemporâneo tenha mais dificuldade de entrar. Então, é difícil que se mexa com médicos, né? Afinal de contas. Mas, ao mesmo tempo, já são tantos médicos e tantas especialidades. Como é que você sabe que o seu cardiologista não vai te matar? Só porque ele é cardiologista? Você tem que, de alguma maneira, isso angustia, né? As pessoas entram na internet, piram, ficam procurando sintomas, não sabem distinguir, porque nós temos uma dificuldade de sermos capazes de percebermos distinção pelo que aparece, pelo que a experiência nos dá, pelo que nós estamos vivenciando. Nós temos ainda uma vida que ainda se convence que a mediação pelos protocolos nos oferecerá alguma possibilidade de ordem, mas cada vez mais isso cai, tanto que olha a enrascada em que nós nos metemos. Aí estou falando do ponto de vista político nacional. Olha a enrascada em que nós nos metemos. E nós já nos metemos em enrascadas. Olha essa. Percebem? E é uma enrascada, nesse sentido, o Bolsonaro é bastante contemporâneo, nesse sentido negativo.
porque ele relativiza os protocolos oficiais. E os protocolos oficiais ficam frágeis, percebem? Porque eles dizem, vocês precisam crer em mim, porque nós somos oficiais, porque nós estudamos na USP, porque nós somos donos do laboratório. E a coisa não se inscreve mais pelo protocolo oficial. Olha que enrascada que nós nos metemos. Porque nós precisamos distinguir para vivermos bem coletivamente e não temos um protocolo para nos ajudar. Ou os protocolos que nós temos, nós não cremos neles como creríamos se fôssemos modernos. Percebe? A gente até crê no Ministério da Saúde, mas desse governo, com essas pessoas, há muitos interesses em questão, né? O obscurantismo, né? Esse neo-obscurantismo, tem outras expressões que usam para isso, essa nova era das trevas, né? É bastante contemporânea, né? Inevitavelmente bastante contemporânea. Porque se nós não temos capacidades coletivas, institucionais, públicas de distinguir, o que diferencia as luzes das trevas, para usar uma expressão dramática? Se não há uma diferença intrínseca. Perceberam? Estou soando muito alarmista ou está fazendo algum sentido para vocês o que eu estou dizendo? Eu acho que o que eu estou querendo dizer é que isso que nós vivenciamos na arte contemporânea, nós também vivenciamos em outros âmbitos da nossa vida. É isso que eu estou dizendo. Tá? Então, vocês precisam aprender a distinguir entre os professores que têm protocolos oficiais, você tem que distinguir entre os charlatões que estão na esfera comum e que representam tanta influência quanto, entre os médicos que você vão consumir, entre os institutos oficiais que vocês vão se guiar a partir, da mesma maneira que no que diz respeito às obras de arte. Ou seja, não haverá uma etiqueta a partir de protocolos de verificação, não haverá um Inmetro tão confiável quanto, não haverá um ministério, uma Organização Mundial da Saúde que será capaz de agrupar o mesmo conjunto de crenças capaz de nos fazer crer que há distinções intrínsecas. Percebem? Isso é problemático, mas ao mesmo tempo é encantador, num outro sentido. Então, pode ser que haja algum momento em que você viaje para um outro lugar e não saiba para onde que você tem que ir para ver a arte boa. Imagina que angustiante. Vocês foram visitar o Uruguai. Eu quero saber o que os artistas do Uruguai fizeram de bom nos últimos 30 anos. O que você faria? Seria num museu, né? Seria... mas é provável que não seja mais assim. Ou seja, para encontrar arte boa feita no Uruguai nos últimos 30 anos, você vai ter que encontrar sozinho. Ou, sozinho que eu digo não é individualisticamente, né? Mas você vai ter que utilizar mecanismos de distinção que fazem parte da sociabilidade. E que não são, digamos assim, seus, independentemente do seu exercício. Esse é o ponto. Os grupos... teve... A última coisa foi esse... que não tem muitos governadores, prefeitos homossexuais, né? Ou abertamente homossexuais, né? Agora tem um do Rio Grande do Sul, não é isso? Acompanharam isso? E ele é aberto, mas parece que o cara, como diz a terminologia, é super coxinha.
sabe, ele tem valores ligados a uma espécie de mercadologia selvagem, que nós não esperaríamos, uma vez que ele vivenciou a dificuldade de viver abertamente uma maneira de amar, de ter relações sexuais, que não é a predominante. Percebe? Nós esperaríamos que ele tivesse valores um pouco mais bem depurados. Mas não tem. Percebe? Esse protocolo, vir de uma classe que sofreu, ou um grupo social que sofreu algum tipo de perseguição, depor os seus valores, esse protocolo não se manifesta nesse caso. Pode se manifestar em outros, mas não por causa do protocolo. Esse é o ponto. Como distinguir? É preciso aprender a distinguir. E isso concerne a um exercício de sociabilidade. Está fazendo sentido? Então tá, vamos voltar para o texto. O mais simples objeto a ver. Alguém escreveu alguma coisa? Não, só as Gabrielas. Vamos lá. No segundo parágrafo, ele diz assim: talvez no rigor ostentado por certos artistas americanos, que por volta dos anos 60 levaram ao extremo, parece, o processo destrutivo invocado por Jasper Johns e antes dele Marcel Duchamp, essa visão histórica, hoje comum, isto é, muito partilhada, mas também trivial. Foi claramente anunciada pelo filósofo Richard Wollheim, que quis diagnosticar, dos primeiros ready-made das telas pretas de Adi Reinhardt. Eu mostrei para vocês alguns trabalhos do Adi Reinhardt no encontro passado. Um processo geral de destruição, work of destruction, que culminaria numa arte que ele acaba por nomear o quase nada resultante dessa destruição de arte minimalista. Uma arte dotada, como ele dizia, de um mínimo de conteúdo de arte, a minimal art content. Qual é a questão aqui? De que haveria um elemento destrutivo numa arte que tem o estatuto da imagem ligado a si mesmo de maneira tautológica. Ou seja, por que eu sou arte? Sou arte porque eu sou arte. Percebem? E isso representaria, de certa maneira, um efeito destrutivo sobre as obras de arte em geral. Eu não concordo com esse diagnóstico, mas é isso que o Didi Huberman está dizendo, tá? No parágrafo seguinte, ele usa uma expressão que é boa para entender a mesma coisa, que é uma arte privada de toda imagerie, que seria toda uma imagem toda privada dos elementos de preenchimento da imagem, sabe? Da festinha, do carnaval, das Hello Kitties, das lantejoulas. Uma imagem desprovida disso, muito seca, tá? O que a gente espera quando pensa em imagem? A gente espera não mínimo dos elementos. Nós queremos Beatriz Milhazes, nós queremos muitas cores, né? Nós queremos que a imagem grite, percebem? Nesse caso, não, é uma arte que, se você a lê em termos modernos, ela caberia sendo marcada por uma espécie de puritanismo. Que puritanismo é esse? Ela vai reduzindo elementos, até não poder reduzir mais. É isso que ele quer dizer, tá? Então, isso é o minimalismo. Pelo menos do ponto de vista discursivo.
Na página 50, ele diz: volume sem sintomas e sem latências, portanto, objetos tautológicos. O que vocês entendem por isso, sem sintomas e sem latências? Vocês podem dizer assim, uma imagem sem sintoma e sem latência. Vocês poderiam trocar isso por uma pessoa. O que é uma pessoa sem sintoma e sem latência? Vocês imaginam? Uma pessoa sem sintoma, uma pessoa sem sofrimentos, sem dores, sem ressentimentos, exatamente sem sugestão. Percebe? Ela uma pessoa sem sintoma é uma pessoa sem graça, né? Seria tipo, sei lá, um robozinho. Alguém que não tem medos, não tem angústias, não tem nada, não tem preferências, sabe, absolutamente bem resolvido com tudo. E não tem nenhuma fraqueza. Percebe? Se torna uma tautologia. E aí, uma pessoa sem sintomas, uma pessoa que não remete a nada. O que é uma pessoa que não remete a nada? Tipo, sei lá, tem alguns tipos de modelo que são assim, né? Agora, com essa cultura do corpo Smart Fit, tem um pouco isso, né? Você vê uma certa imagem corporal que o corpo não diz nada, né? Existe uma certa padronização do corpo. Você não vê pelo corpo se a pessoa dorme torta, se ela gosta de ler, se ela fica acordada até tarde, se ela anda rápido, percebe? Porque um corpo normal, ele tem efeitos dos hábitos, né? Agora, se eu harmonizo a constituição muscular de alguém, esses elementos que decorrem do hábito, que dizem respeito à personalidade, desaparecem. Aí eu poderia dizer, uma espécie de corpo tautológico, para usar de fazer uma crítica elegante, conceitual a alguém na rua. O seu corpo é muito tautológico. E sai correndo, porque se a pessoa não entender a palavra, pode ser que ela se sinta ofendida e queira machucar você. Exatamente. Uma tautologia é alguma coisa que não te afeta. Não te afeta por quê? Porque ela não tem reentrâncias, não tem, como eu posso dizer, pontas não aparadas, percebe? Não tem restos. Pensei no exemplo sensacional, filtros, né? Instagram, vocês usam o Instagram, não usam? O Instagram tem a figura dos filtros. O que o filtro faz? Transforma um rosto num volume sem sintoma e sem latência. Porque tem filtros que fazem aquela proporção áurea entre os olhos, o nariz e a boca, e aí cria uma harmonia perfeita entre olho, nariz e boca. Você olha e diz, beleza. Né? Porque nós estamos acostumados a apontar beleza para o que tem proporção áurea. Mas uma beleza que não me diz nada, não me afeta de nenhuma forma, porque ela não tem sintoma, ela não tem latência. Perceberam? Porque o que dá sintoma, o que dá latência? É o acidente, o defeito. Digamos assim, a viabilização a partir de uma dificuldade. Percebem? Está fazendo sentido? Tá. Então ele continua. Tratava-se, em primeiro lugar, de eliminar toda a ilusão, para impor objetos ditos específicos, objetos que não pedissem outra coisa senão serem vistos por aquilo que são. De certa maneira, a história da pintura é a história da ilusão, né?
Porque a arte do Renascimento, as primeiras manifestações artísticas do Renascimento, na Antiguidade, por exemplo, nós não conhecíamos, a humanidade não conhecia o uso da profundidade no quadro. Então, todas as coisas ficavam no mesmo plano. Foi preciso descobrir geometricamente a profundidade para que você consiga ver num quadro, como num Bosch, num Rembrandt, que um está na frente do outro. Né? É preciso um conhecimento geométrico para que isso aconteça. Então, no fim das contas, a história da pintura é a história da ilusão. Mostrar profundidade, mostrar volumes no plano. Percebem? Eu não sei, eu não sei muito da bruxaria informática, mas de alguma maneira é o que acontece aqui também, né? Você vê uma imagem e ela passa uma ilusão. A história do cinema é cheia de ilusões. Você vê projetado a reprodução da realidade, mas no plano, né? No fim das contas, a própria evolução dos televisores é uma evolução da ilusão, porque eles são cada vez mais finos e como é que se diz? A definição cada vez maior, né? Então, é cada vez mais ilusório. Inclusive, tem televisões que fazem isso, né? Põe um aquário, tá passando nada, só tem uns peixinhos. Aí você fala assim, nossa, que aquário bonito! Onde você conseguiu esse peixe? Aí, na verdade, é uma televisão. Ou você entra no lugar e fala assim, nossa, mas essa lareira está ligada, mas está frio aqui dentro. Porque você olha para o televisor e você acha que é fogo, mas é uma televisão. Então, a possibilidade técnica da ilusão, a possibilidade do uso utilitário da ilusão, foi desacreditando a ilusão. Percebe? Está entendendo a narrativa? Então, nesse sentido, o pictorialismo concerne a uma interrupção na narrativa ilusória, e uma espécie de autoafirmação do aspecto não ilusório. Então, olha, é plano mesmo. Não tem ilusão, não tem fogueira, não tem aquário, é só uma folha branca. Percebe? E busca encontrar uma beleza, uma poética, por assim dizer, concreta, né? Um pouco bruta, no que é. Então, por que é interessante? Porque é o que é. E o que é? É uma tela com tinta em cima, e é só isso. É esse movimento que o Wollheim está dizendo e o Didi Huberman está citando. Então, uma vontade de eliminar a ilusão. Quando a gente pensa na Rosana Paulino, por exemplo, do ponto de vista da técnica, ela não se incomoda com a ilusão. Percebem? Do ponto de vista da técnica, ela não se incomoda com a ilusão, porque ela usa profundidade, ela usa o desenho, ela usa... não é problemático a ilusão para ela. Mas é problemática a ilusão do ponto de vista valorativo. Percebem? Ela conclama constantemente uma espécie de força estética do concreto para que se lide com as imagens dela. Então, você acha que não houve escravidão? Houve escravidão. Você acha que os escravos eram felizes? Não, eles estavam mortos. Você acha que as pessoas não queriam se matar? Sim, elas queriam se matar. Você acha que as pessoas não se matavam porque... por quê? Porque não podiam. Você acha que as pessoas não idealizam a própria gestação como uma maneira de escapar da própria servidão? Sim, elas idealizam. Elas conseguem controlar essa idealidade? Não, não conseguem. Percebe? Tem uma força anti-ilusória, por assim dizer. Uma espécie de crueldade anti-ilusória. Percebe? Então, nesse sentido, realiza em outro âmbito, que é o âmbito dos valores, isso que o Didi Huberman está dizendo que o Donald Judd e o Robert Morris
procuraram realizar no âmbito da cor, da materialidade. Ou seja, retirar a ilusão. Fazer uma espécie de a vida como ela é, né? Para citar aquele quadro do Nelson Rodrigues, que é na televisão. Posso continuar? Tá. Ó, tem uma na página... Pode falar, Mariana. Só uma pergunta para ver aqui, eu estou processando aqui o que você disse. Tipo assim, o texto está dizendo, então, que esses artistas minimalistas usavam de uma coisa, como o texto disse, que o crítico decidiu falar como arte literal, né? Uma coisa literal, tipo, mínima mesmo, uma coisa crua, para falar dessa realidade, então, tipo, que não passa do que se está vendo, né? Para puxar para essa realidade. Mas a Rosana, então, é Rosana, né, Paulino? Rosana não usa dessa literalidade na arte para acabar com essa ilusão, né? Ela usa, talvez, de artifícios da ilusão para tirar da ilusão. Ela não faz uso de minimalismo, tipo, né? Mas mesmo assim, a intenção dela é quebrar essa ilusão. Eu posso dizer que ela usa a ilusão pictórica para gerar um efeito literal no que a imagem denota, percebe? Então existe, por assim dizer, uma espécie de minimalismo, e que eu chamei nos últimos encontros de uma espécie de intimismo. Que intimismo é esse? De lidar com certos valores, certas dinâmicas históricas, da sua forma meio bruta, não romantizada, percebe? Dura. Então é cabelo, é linha, é ventre, percebe? Então, são regiões em que o efeito ilusório é reduzido. Ok. Tá? Ok. É exatamente isso. Na página 51, tem uma caixa de compensado do Donald Judd. Eu ontem, na televisão, assisti um documentário sobre o Donald Judd. Ele tem uma fundação, já falecido, né? E os filhos dele tomam conta dessa fundação, que lembra um pouco Inhotim, que é em Marfa, que é uma cidadezinha meio roça, no Texas. E é bonito por isso, porque os trabalhos deles estão montados lá. Estão sentando numa sala, sei lá, com 50 quadrados de aço inoxidável vistoso. Deixa eu ver se eu encontro aqui o Donald Judd Foundation. Donald Judd Marfa. Vou mostrar para vocês, tá? É forte, é poético, ao mesmo tempo em que é cru, né? Num certo sentido. Para usar uma expressão mais popular. Estão vendo? Então você chega no meio do deserto do Texas, o Texas é um deserto, tem nada, tem nem cavalo, tem nem calango, tem nada. Estão vendo, gente? Sim. Então, tá. E você chega e tem esses retângulos de concreto. É claro que você pode, e não é nada... Ele, do ponto de vista, digamos assim, doutrinário, escreve textos dizendo são só concretos, são só... Mas, ao mesmo tempo, a imaginação humana é fértil, né? Tudo que eu não vejo muito bem nisso é concreto. Eu vejo alegoria para tudo. A minha solidão, a solidão da humanidade,
a colonização do espaço vazio, Marte. Mas só é possível de oferecer um número tão grande de analogias e de designações poéticas porque tem um uso limitado de elementos, percebem? A gente poderia até dizer, comparando com a Rosana Paulino, e um é uma maçã, o outro é um liquidificador, né? Não tem nada a ver um trabalho com o outro, mas poderia dizer que o uso, digamos assim, abundante de elementos ilusórios na Rosana Paulino restringe o remetimento do significado, de tal maneira que o significado aponta para algo que é meio tautológico, meio bruto, que é o quê? A escravidão e a morte e a tortura dos negros, principalmente da mulher negra. Percebem? Aqui não. Os elementos minimalistas de composição remetem o significado da obra por uma infinidade de possibilidades. De tal maneira que, para não ser catapultado por um infinito de alegorias, o que nós fazemos? Nós tentamos ficar presos na poética minimalista de que é concreto. São retângulos de concreto no deserto. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Vou mostrar outro. Esse aqui. Olha esse aqui. E também tem isso, né? Eu vi a filha dele falando. Deixa eu ter um bem definido. Eu vi a filha dele falando, e ela diz assim, com relação à arte renascentista, você vai, sei lá, a Florença, e você sabe que aqueles quadros vão estar sempre lá. Ou aqueles prédios vão estar sempre lá. Né? Sei lá, a Barca da Medusa vai estar sempre no Louvre. Então, a não ser que o mundo acabe, quando vocês tiverem 90 anos, vai estar lá. Mesmo que vocês nunca possam ir lá, vai estar lá. E a arte contemporânea, e esse momento da arte moderna, que é um momento de transição para a arte contemporânea, ele é muito fugidio, ele é muito oscilatório, ou seja, você nunca sabe onde as coisas vão estar montadas. Não existe uma relação geográfica com as obras, né? Por exemplo, você quer ver o quadro do Pedro Américo, do Grito de Ipiranga. Onde você vai? Você vai lá no Museu de Belas Artes, na Cinelândia, vai estar lá. A não ser que aconteça alguma coisa muito errada, daqui a 150 anos vai estar lá também. Então, ela diz que uma das funções dessa fundação é um pouco isso, de dar uma função geográfica para obras que são tão pouco utilitárias e, ao mesmo tempo, que disputam ainda, num certo sentido, um lugar na história da arte, dentro de um deserto, ou seja, o que eles pretendem é que daqui a 50 anos nada tenha se alterado, e dentro desse efeito de variabilidade gigantesca que é a humanidade, até mesmo na versão de que nós estamos desaparecendo, vai estar lá por algum tempo, vai estar lá com uma pretensão de que não mude, percebem? Deixa eu ver se tem mais algum... isso aqui, ó. É um pavilhão com esses retângulos, essas caixas, né, de meio espelhadas. Em Inhotim, do lado de Brumadinho, aquela cidade que a Vale destruiu, e que Inhotim destruiu de certo sentido, né, porque a Vale, a exploração do minério e a Inhotim são processos históricos, econômicos cúmplices, né? Tem um pouco esse efeito. Eles podem dizer que são contradições que existem no contemporâneo. Ao mesmo tempo que se cria no deserto sólidos permanentes, se destrói em 5 segundos uma cidade com dejetos.
Ou seja, como é que nós vamos distinguir o que é bom do que é ruim? Não é porque é museu que é bom, não é porque é dejeto que é ruim. Percebem? Tem contradições que demandam operações intelectuais próprias, ligadas à sociabilidade, para que se possa perceber as distinções e os efeitos de moralidade, quando for o caso. Vou seguindo o texto, tá? Ele diz assim... página 52. O que eu estou separando não é só o que nós podemos comentar, é o que eu julguei mais relevante e queria comentar. Mas se em algum momento do texto vocês tiveram dúvida, algum problema, vocês podem me chamar e a gente lê e comenta. Na página 56, ele diz assim: aqui se esboça um terceiro propósito, intimamente ligado aos dois primeiros, e que se revela como uma tentativa de eliminar toda a temporalidade desses objetos. A narrativa que eu disse com relação à filha do Jada tem muito a ver com isso. Tá? Eu vi agora, eu não tinha lido o texto tendo visto a entrevista dela, né, a primeira vez. Eliminar toda a temporalidade desses objetos, de modo a impô-los como objetos a ver sempre imediatamente, sempre exatamente como são. Esse é um dos paradoxos da arte moderna. Em certo sentido, a arte moderna também quer uma espécie de imortalidade, mas ela é feita em tinta, e essa tinta é manipulada pelo gênio de um autor, né, de um pintor, ou seja, não dá para reproduzir igual. Pode até reproduzir melhor, mas melhor não é igual. E essas tintas vão desaparecendo, né? Elas vão escurecendo, vão... Então, por exemplo, o Van Gogh, que os quadros têm volumes de tinta muito significativos, né? Esses volumes de tinta vão quebrando, a gravidade vai destruindo os quadros. Tem um quadro gigantesco no Louvre, chamado A Barca da Medusa. Já mostrei para vocês? Vou mostrar. A Barca da Medusa. Esse é um quadro ótimo para interpretar o Brasil contemporâneo. O autor o pintor é esse senhor chamado Géricault, Jean-Louis Théodore Géricault. Fantástico, né? É um quadro gigantesco, gigantesco mesmo, eu não sei exatamente o tamanho, mas é muito grande. E já não está claro assim, as cores estão escurecendo, ele está desaparecendo, ele está naufragando como a barca naufragou. Percebe? Nós sabemos onde ele está, onde sempre poderemos encontrá-lo, mas ele não é passível de ser reproduzido, porque o que faz com que esse quadro seja sensacional é o fato de que ele é único, e ele é único por causa do trabalho do pintor, né, de alguém sobre a tela. Ou seja, você pode restaurar, mas não se tem ainda uma técnica para conseguir evitar esse escurecimento das tintas. Então, pelo menos pelo estado atual da tecnologia, a gente só vai ter o efeito do quadro pelo registro, porque ele, em algum momento, nos próximos 300 anos, ele vai desaparecer. E ele tematiza justamente isso, um naufrágio. Né? Percebem? Ou seja, a genialidade tenta até mesmo evitar o efeito de temporalidade. Mas uma vez que a genialidade moderna ela está ligada a determinadas formas de fazer,
ou seja, o talento na pintura, a pintura sobre tela, o uso das tintas, essa imortalidade, essa universalidade não se sustenta. Percebe? Porque a matéria, ela é finita, ela desaparece. Nesse certo sentido, o tipo de fazer dos trabalhos de Donald Judd tem uma universalidade, uma vida infinita muito maior do que a do Géricault. Porque não há necessidade das mãos do Donald Judd tocarem aquela matéria segundo uma determinada técnica. Basta a ideia, ou seja, qualquer um pode refazer os trabalhos do Donald Judd. Então, se eles forem desgastando com o tempo, basta substituí-lo, né? Então, uma espécie de resposta contemporânea a um certo espírito trágico moderno de desejar a imortalidade e não conseguir. Em certo sentido, o contemporâneo, uma vez que ele descaracteriza os elementos intrínsecos da genialidade, né, que é a técnica, né, a capacidade técnica, ele adquire uma espécie de, se não uma vida infinita, uma vida muito mais extensa do que a do Géricault. Então, seguindo ainda aqui, o mesmo parágrafo. E esses objetos, é uma coisa, a Rosana Paulino sofre disso, os trabalhos dela vão desaparecer. Ainda também tem isso, né? Porque o contemporâneo, ele permite uma vida infinita, mas uma vez que os objetos comuns são passíveis de vivência artística, é muito comum se utilizar objetos comuns muito frágeis, né? Como durex, papel, jornal, e isso desaparece muito mais rápido, né? Então, o Géricault tem uma vida muito mais extensa do que os desenhos da Paulino. Esses desenhos em contato com o oxigênio, eles vão se deteriorando. Daqui a 150 anos, eles já são outra coisa. Percebem? A arte contemporânea dialoga com o tempo, e tem no tempo um problema, mas dialoga de maneira diferente da arte moderna. É isso que eu quero dizer. Então, de nenhuma maneira, um artista moderno faria um trabalho tão fugaz quanto o da Rosana Paulino. Porque um artista moderno, pelo menos, pintaria, e pintaria a óleo. E o óleo fica, pelo menos uns 300, 350 anos de vida, o trabalho tem. Quem faz uma gravura com durex, o trabalho pode durar 5 minutos. Ao mesmo tempo que pode fazer um trabalho que vai durar 1 milhão de anos, se houver espécie humana para cuidar do trabalho, faz um trabalho que desaparece em pouquíssimo tempo. Tem uma poética, que tem um investimento, e ao mesmo tempo traz uma imediaticidade do desaparecimento que, uma vez que é evidente o desaparecimento, que perde o aspecto trágico. Percebe? Como se fosse uma borboleta, um vagalume, que vai viver durante um dia só e vai desaparecer. Isso me fez lembrar, uma vez que eu vi uma entrevista, estava falando sobre uma exposição que estava tendo do Egon, e sobre todo o cuidado que está tendo, tipo, de guardar em lugares super escuros, e deixar por muito tempo, depois que expõe, porque ele trabalhou muito com aquarela, e guache, e papel, que são coisas que perdem a cor muito, muito fácil, o papel vai se desfazendo, e chega a ser triste, né? Chega a ser triste, o quão delicado é, mas o quão delicado faz parte de tudo que o trabalho dele tipo, do efeito que causa aqueles desenhos e aqueles traços finos. Tudo grafite e coisas realmente que se apagam muito fácil. Realmente, Então, faz parte. Num certo sentido, essa inexorabilidade melancólica, triste, no que diz respeito ao desaparecimento do trabalho, faz parte um pouco do moderno, da obra moderna, em que existe uma relação entre a genialidade do artista e o fazer das próprias mãos na matéria. Porque essa genialidade, ela é infinita, universal, mas ela se precipita num meio
que dura bastante, mas nem tanto. Num certo sentido, a gente poderia até mesmo dizer que o contemporâneo se baseia... a ideia de genialidade é meio que jogada fora, né? Existe uma espécie de horizontalidade, não há muita diferença entre o artista e o sapateiro, o artista e o pedreiro, o artista, né? Meio todo mundo igual. Então, a genialidade é deixada de lado, essa ideia da personalidade que deve ser mantida porque ela é especial, isso se desinflaciona bastante, ao mesmo tempo em que é possível fazer um trabalho que dure para sempre. Ou se não para sempre 300 anos, para sempre pelo menos, sei lá, 1000 anos, 1500 anos. Isso é curioso, né? É uma mudança de inflexões no que diz respeito à relação com o tempo. E o tipo de lida trágica com o tempo. Que nem outro artista que você colocou na lista, que é o Maxwell, que faz os trabalhos. Então, eu estava vendo uma entrevista que ele fez várias exposições, né? Fora do Brasil, diversos lugares, e aí as pessoas ficam, meu Deus, por que você faz um papel pardo? Tipo, o papel pardo é o mais barato que tem, é o que mais... É uma coisa muito sensível, assim. Se todo mundo aqui já viu um papel pardo, ele rasga muito fácil, molha, estraga, e ele faz coisas imensas em papel pardo, tipo... Todo mundo fica desesperado e ele, tipo, é isso aí mesmo que vocês estão vendo, vou continuar fazendo. Inclusive, eu vou marcar para segunda-feira, eu queria começar a apresentar o trabalho dele. Então, se vocês quiserem já começar a fazer uma pesquisinha própria, como a Mariana fez, o nome dele está no programa, Kenneth Maxwell... Qual é o primeiro nome dele? Maxwell Alexandre. Vocês podem fazer uma pesquisinha sobre o Maxwell Alexandre e a partir da segunda-feira eu quero apresentar e a gente vai começar a discutir também esse texto de Dilberman pensando nele, tá? Então façam isso. Deixa eu avançar mais um pouquinho, pelo menos a gente terminar esse capítulo. E aí ele diz assim, mas é justamente isso que você disse, o papel pardo, na verdade, é praticamente... como eu posso dizer? Um trabalho... vai desaparecer, fugaz, imediato. É como se eu desenhasse e tacasse fogo. Porque como é que você vai conservar papel pardo? E ele faz uns desenhos gigantescos e é difícil de conservar, você dobra, quando dobra, estraga. Né? É como se ele estivesse desfazendo uma coisa. Né? Depois eu vou entrar mais nessa discussão. E, ao mesmo tempo, segue a mesma lógica da temporalidade do Donald Judd. Percebe? Que pode ser infinitamente durável ou infimamente durável. Enquanto que a obra de arte moderna tem uma durabilidade média, para uma relação com o tempo média, que é a relação com o tempo da genialidade que pretende a imortalidade na memória. Por exemplo, as obras da antiguidade, elas não chegaram até nós, as pinturas, os afrescos da antiguidade, porque sumiram. Né? A gente só tem relatos sobre as pinturas da antiguidade, os afrescos da antiguidade. Mas nós sabemos o quão lindo eles eram. Percebe? Eles duraram tempo suficiente para se tornarem imortais, do ponto de vista da memória, apesar de que a existência material não foi possível. Essa é digamos, uma maneira moderna de interpretar o tipo de fugacidade temporal com relação à arte antiga, né? A arte grega, a arte romana. Por exemplo, o estatuário sabe, né, por pesquisas arqueológicas, que o estatuário é pintado. A gente sempre tem uma ideia dos gregos alvos brancos, né? Mas os gregos são mediterrâneos, eles são todos muito queimados de sol e a cor da pele é explorada no estatuário grego. Ou seja, não eram todos iguais, eles não eram todos igualmente brancos. Eles eram, cada um com uma cor diferente. E isso desapareceu, né? Mas, ao mesmo tempo,
Isso entra dentro da imaginação moderna para interpretar o tema da passagem do tempo. Então, seguindo aqui, a página 56. E esses objetos só são tão exatamente porque são estáveis, além de serem precisos. Sua estabilidade, aliás, e esse é um propósito não ocasional, mas realmente central em toda essa construção, os protege contra as mudanças do sentido. Diríamos as mudanças de humores, as nuances e as irisações produtoras de aura. As inquietantes estranhezas de tudo que é suscetível de se metamorfosear ou simplesmente de indicar uma ação do tempo. São estáveis esses objetos porque se dão como insensíveis às marcas do tempo, geralmente fabricados, aliás, em matérias industriais, ou seja, materiais do tempo presente, maneira de criticar os materiais tradicionais e nobres da estatuária clássica, né? o mármore, mas também materiais precisamente feitos para resistir ao tempo. Talvez haja uma relação entre a possibilidade de ter aura e a fragilidade do material, né? Os trabalhos da Rosana, por exemplo, têm muita aura, ao mesmo tempo que os trabalhos são de uma fugacidade descomunal. Na página 57. Não, 58. Ele diz assim: diante deles, nada haverá a crer ou a imaginar. Isso não é verdadeiro, né? Mas é uma maneira de interpretar o minimalismo. Uma vez que não mentem, não escondem nada, nem mesmo o fato de poderem ser vazios. Pois, de um modo ou de outro, concreto ou teórico, eles são transparentes. A visão desses objetos, a leitura dos manifestos teóricos que os acompanham, tudo parece advogar em favor de uma arte esvaziada de toda conotação, talvez até esvaziada de toda emoção. Em todo caso, de uma arte que se desenvolve fortemente como um anti-expressionismo ou um anti-psicologismo, uma crítica da interioridade à maneira de um Wittgenstein, se nos lembrarmos de como este reduzia ao absurdo a existência da linguagem privada, opunha sua filosofia do conceito a toda a filosofia da consciência, ou reduzia as migalhas às ilusões do conhecimento de si. Eu vou parar aqui e vou retomar, porque aqui demanda que eu traga alguma explicação mais duradoura, tá? E acho que por hoje já tá bom. Deixa eu marcar aqui. Para aula que vem. Só um comentário que eu queria fazer aqui. Eu acho que esse capítulo terminou assim, muito bom também. E eu comecei o outro, e aí ele vai dando uma virada assim, muito interessante, porque ele fala, né, desses artistas que fazem essas coisas minimalistas, essas artes minimalistas, e até quando eles falam do próprio trabalho, dizendo, tipo, é isso aí mesmo que eu estou mostrando, quer dizer só isso. Só que, eu não lembro, é o autor que está falando, tipo assim, que se torna uma coisa meio que impossível, porque eles esperam quase que o olho humano não fosse vazio também. Tipo, você falou das coisas do concreto ali no deserto, por mais que sejam coisas de concreto no meio do deserto, e a pessoa que fez possa falar, tipo, são só essas coisas no meio do deserto, na hora que a gente está ali, não vai ser só isso. Por mais que a intenção seja essa. Nunca é só isso, né? E, no fim das contas, o trabalho ele é capaz de catapultar por um universo de imagens justamente porque ele tem elementos muito mínimos, né? Eu quero tratar um pouco disso no encontro que vem. Que existe Então, a imagem vazia não existe, né? Nem o filtro do Instagram em cima do rosto vazio, uma pessoa sem nada, é nada. Num certo sentido, não. Quer dizer alguma coisa e remete a algum lugar. Digamos que até mesmo o efeito de apagamento traz consigo uma espécie de complexidade de querer ostentar o apagamento. E o apagamento remete a outra coisa, né?
Então, no fim das contas, um rosto simétrico, artificialmente produzido a ser simétrico, ele remete a uma infinidade de outros rostos não simétricos. Percebe? Essa beleza, digamos assim, anódina, ela remete a uma infinidade de belezas reais, né? Que são as belezas que são interessantes e são sedutoras justamente porque não são perfeitas, não são áureas, não são perfeitas na idealidade, né? Inclusive, esse é um dos impasses desse tipo de rede social, né? De que você olha e você se imagina a partir daquilo e é angustiante porque isso remete a uma infinidade de supostos defeitos que você teria, né? Mas, ao mesmo tempo, essa é uma maneira de ver. Mas também pode ser, e isso o contemporâneo é interessante, porque se remete a uma infinidade de características que você tem e que aquilo oculta, né? De uma maneira um pouco mais madura, com mais elementos de distinção, para olhar uma imagem que entrega perfeição, que não entrega a passagem do tempo, né? A gente vai tocar mais nesse assunto na aula que vem. Mas eu queria que vocês fizessem como tarefa de casa que vocês lessem o capítulo seguinte, se vocês não leram, que é a dialética do visual. Não, o seguinte é o dilema do visível. Do visível, vocês já leram, porque eu já pedi um tempo. Eu quero que vocês leiam a dialética do visual, ou o jogo do evitamento. E que vocês façam um trabalhinho de pesquisa sobre o Maxwell Alexandre. Tá bem? Então, beijinhos. Fiquem bem.